Amém. Os irmãos podem assentar-se. Agora vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler dos versos 13 a 15. Atos 16, de 13 a 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de 13 a 15. Eu vou pedir às mulheres presentes que leiam o 13 e os homens o 14 e todos juntos o verso de número 15. As mulheres começam com o 13 e os homens o 14 e todos juntos o verso 15. Leiamos. Amém. Eu vou fazer uma pergunta para as mulheres, iniciando a nossa meditação desta noite. Eu espero que o Espírito Santo fale a todos nós, homens e mulheres. Porém, nós trouxemos uma mensagem que conta a história de uma mulher e a experiência que ela teve com Deus. Então, me permitam fazer uma pergunta para as mulheres aqui presentes. Não é uma pergunta que exige uma resposta direta, mas você vai responder aí consigo mesmo. Quem das mulheres aqui presentes não desejou ou não deseja ardentemente fazer a diferença na sua família, ainda que a sua família já esteja criada? Porque é possível ainda ser usado por Deus como instrumento de transformação, de mudanças. Quem não pensa nisso? Quem não deseja isso? Eu sou daqueles que têm insistido que existe uma esfera da nossa existência em que a responsabilidade pela história tem a ver com as escolhas que fazemos. O livro de Atos é o livro das histórias. E ele é basicamente um livro da história de pessoas que fizeram a história, que marcaram a história. Porque eu seria muito ingênuo se acreditasse que as pessoas do livro de Atos fossem todas as pessoas cristãs da época em que ele foi escrito, porque o número de pessoas registradas no livro de Atos é muito pequeno. Então o livro de Atos conta a história de pessoas que marcaram suas próprias vidas, a vida daqueles que estavam à sua volta. Vocês querem um exemplo? A gente chama o livro de Atos dos Apóstolos, mas ele não fala dos apóstolos. Ele basicamente fala de 3 ou 4 apóstolos. Talvez nem devesse chamar livro de Atos dos Apóstolos, tendo em vista que eles eram 12. Se nós falamos de 4, não representa nem 50%. É 1/3. Então, talvez esse não fosse nem o nome adequado. Mas a ideia
Além do que, existem muitas outras histórias aqui que nem são dos apóstolos. Mas a ideia que eu tenho deste livro é que ele foi escrito para narrar histórias importantes de pessoas que fizeram a diferença por atitudes, por gestos, por decisões que tomaram. E como é um livro de história, história serve para a gente ouvir, aprender com elas. Então o livro de Atos existe para nos ensinar princípios de vida que pessoas que fizeram a diferença tiveram, que pode nos espelhar, que pode servir de base para que a gente também comece a reajustar nossa vida, a pensar diferente e a agir como eles agiram em situações semelhantes. É para isso que serve uma história. A história serve para a gente ouvir e aprender o que aconteceu, mas também para aprender com elas. Então as histórias importantes, as histórias marcantes do livro de Atos servem para isso. E nós aqui estamos diante de uma mulher que pode nos ensinar com a sua história, que não passou em branco. A Bíblia registra a sua história, e registra a sua história porque existem características na vida dela, que não só as mulheres aqui presentes, mas nós homens também precisamos copiar. Dei o tema para esta mensagem: como uma mãe pode transformar sua família. Como uma mãe pode transformar sua família. E não importa se você ainda não é mãe, não importa se você já é mãe de muito tempo ou mãe de pouco tempo. Deus ainda pode nos usar, Deus ainda pode nos despertar, Deus ainda pode nos transformar. Às vezes a gente prega e tem-se a impressão que a mensagem é para os jovens. Mas a Bíblia diz que os idosos na velhice podem dar muito fruto, podem produzir muito, se nas mãos de Deus estiverem. Deus pode usar um menino de 8 anos como Josias, mas pode usar um senhor de 80 como usou Abraão, Moisés e tantos outros, que tiveram até mais do que isso, que foram até mais longe do que isso. Como uma mãe pode transformar sua família? E aí você que não é mãe vai pegar esse tema e transformá-lo e se colocar nele. Como eu posso transformar minha família? E a primeira lição que nós temos para transformar sua família: a mãe precisa ter um relacionamento de intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, não é possível ter uma família transformada por Deus. Essa mulher tem, o texto nos mostra pelo menos 2 aspectos que provam que esta mulher tinha um profundo relacionamento com Deus, a despeito de nem ser cristã. Isso pode até assustar, mas o Novo Testamento estava cheio de pessoas que tinham um profundo relacionamento com Deus e nem eram cristãos. Isso é possível porque nós estamos numa fase de transição no Novo Testamento. O Evangelho está sendo pregado no Novo Testamento. O verso 13, na sua parte final, e o verso 14 vão mostrar a intimidade que essa mulher tinha com Deus em pelo menos 2 áreas da sua vida. O verso de número 13 diz que esta mulher, diz que os apóstolos foram para um lugar parecido com um lugar de oração. E eles se assentaram e falaram às mulheres que ali se encontravam. A história é que Paulo está na cidade de Tiatira. Ele, Lucas e outros saem para procurar um lugar para adorar a Deus. Era sábado e eles encontram à beira de um rio, um lugar onde pareceu a eles ser comum as pessoas se reunirem para orar. As mulheres, porque elas não eram recebidas no templo, elas não podiam entrar.
Então elas fizeram da beira daquele rio um lugar para ter intimidade com Deus, para ter comunhão com Deus por meio da oração. E foi lá que os apóstolos as encontraram. Não existe intimidade com Deus sem oração. A igreja nasceu orando. E o livro de Atos, no capítulo 1, relata isso. Todos os dias eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres. As mulheres sempre estiveram lá nos momentos de oração da igreja. E quando a igreja nasceu, ela nasceu com essa característica marcante, que era ser uma igreja de oração. Se nós queremos transformar nossa família, a oração precisa fazer parte da nossa intimidade com Deus. Se a igreja quer transformar a sociedade, a oração precisa fazer parte da sua relação com Deus, apesar de que isso está morrendo em muitas das nossas igrejas. A oração esteve associada no livro de Atos dos Apóstolos a manifestações do poder extraordinário de Deus. Atos capítulo 4 registra um desses momentos quando diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciaram a palavra do Senhor. A oração não só é um meio de nos estreitarmos em relação a Deus, é um meio de intimidade, mas é um meio também de alcançarmos o favor de Deus, inclusive o favor sobrenatural de Deus. Então, se você quer transformar, você precisa de intimidade. Se quer ter intimidade, você precisa de oração. Mas o texto também diz que essa mulher era temente a Deus, o verso de número 14. Da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus. Duas marcas que eram características dessa mulher e que provam que ela tinha um profundo relacionamento com Deus. Ela temia ao Senhor. O texto faz questão de dizer isso aqui. E por causa desse temor que ela tinha, Deus lhes enviou salvação naquele dia. Se olhamos para o livro de Atos, nós vamos encontrar lá no capítulo 8, Deus enviando salvação a alguém que lhe teme, a alguém que tem intimidade com Ele, através do temor. O etíope em Atos capítulo 8, Cornélio em Atos capítulo 10, que a Bíblia faz questão de dizer que era homem temente ao Senhor. Tício, o justo, em Atos capítulo 18, também é chamado de homem temente a Deus. E agora Lídia, aqui no capítulo 16, também era uma mulher temente a Deus. Todos esses quatro experimentaram o amor de Deus, porque Deus mandou os teus filhos para pregarem o evangelho de Cristo, para que eles então se tornassem cristãos de uma nova era, a era da salvação, por meio de Cristo Jesus. A intimidade e o relacionamento que eles mantêm com Deus por meio do temor, do amor, do respeito e da oração, fazem com que Deus os busque e os salve. E nós vamos observar que isso atingiu sua casa, sua família. Salomão afirma que o temor do Senhor conduz à vida. E vida aqui não é respirar, não é o contrário de morte. Vida aqui é relacionamento, vida aqui é intimidade. O temor a Deus produziu intimidade, produziu relacionamento. Salomão afirma isso muitas vezes. Eu trago o capítulo 19, trago também o capítulo 14, quando ele diz: o temor do Senhor é fonte de vida. Salomão vai acrescentar outras coisas. Quem teme ao Senhor não só viverá, mas será protegido e amparado por Deus.
É por isso que Paulo sai procurando um lugar para pregar o evangelho e encontra um lugar de oração. E o evangelho é anunciado a mulheres que temiam ao Senhor, porque Deus os enviou para lá. Se você quer transformar a sua família, você precisa ter um relacionamento de intimidade com Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para transformar a sua família, essa mãe precisa encarar a vida. O verso de número 14 diz que Lídia era vendedora de púrpura. Lídia era uma mulher que encarou a vida, que não ficou rendida no canto, não ficou paralisada diante das circunstâncias. Em nenhum momento da história de Lídia você vai ouvir falar de um marido. Muito embora você ouça falar da sua casa, dando a ideia de que não era ela sozinha na sua casa, dando a ideia de que ela cuidava da sua família, ela tinha uma família. E é muito difícil a Bíblia esquecer os laços de um relacionamento conjugal. A Bíblia trata da mulher independente, caso essa mulher não tivesse um relacionamento, não tivesse uma história, não tivesse um marido, não tivesse um cabeça. Não é comum as escrituras, pelo menos isso fica claro em toda a história bíblica. Se você notar na cronologia bíblica, Deus sempre se ocupou de pessoas que na vida já eram batalhadoras. Deus não se ocupou de pessoas que já conheciam o ofício para o qual Deus queria que ele agisse, trabalhasse. Mas Deus sempre pegou pessoas engajadas com a vida, pessoas batalhadoras, pessoas trabalhadoras. Ele não precisa dos nossos talentos naturais, mas Ele precisa da nossa disposição natural para o trabalho, porque quem trabalha, trabalha. E quem não trabalha, não adianta Deus dar trabalho para ele, porque Ele vai dar trabalho para os que trabalham. Essa é a verdade. Se você quer transformar a sua casa, a sua família, você precisa ser alguém que trabalha, alguém que luta, alguém que é referencial também nessa área. Púrpura era uma espécie de tinta, era um corante usado para se pintar tecidos, e ele era raro e caro, porque era feito de um molúsculo retirado do fundo do mar. O que indica que Lídia era uma mulher de alta posição. Talvez se tivesse uma boutique fosse a Daslu daqueles dias, para vender isso aqui. Isso aqui era marca, representava dinheiro. Era uma mulher de alta posição que lidava com muito dinheiro. E ainda assim, tirava tempo para no sábado buscar a Deus. E ainda assim era temente a Deus. Então você quer transformar a sua realidade? Quer transformar a sua família? Desenvolva o seu relacionamento de intimidade com Deus. E seja batalhador em todos os sentidos da sua vida. Imagino que Deus não aprecie o preguiçoso. Por isso Salomão diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E observe como ela faz. Então, se você quer transformar sua casa, mãe, além dessas duas atitudes, tem uma terceira. Esteja aberta para ouvir a palavra de Deus. O verso de número 14 diz que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Quem diz isso é Lucas, escrevendo o texto. Ele está aqui com Paulo e eles pregavam o evangelho à beira do rio. As mulheres pararam para ouvir, pararam a oração para ouvir. O que elas estão ouvindo é completamente estranho para elas.
O que elas estão ouvindo não tem nada a ver com aquilo que elas estavam acostumadas a ouvir. Tem gente que quando começa a ouvir alguma coisa diferente já sai. Já fui em alguns lugares públicos para falar e de repente notei que algumas pessoas ignoravam completamente o que eu dizia. E alguns, balançando a cabeça, chegaram a sair. Esse tipo de atitude jamais vai chegar até Deus. Essas mulheres chegaram, Lídia chegou, porque a despeito de desconhecer o que está sendo pregado, a despeito de desconhecer os homens que pregavam, elas escutaram, analisaram, julgaram e creram. Todos nós somos inteligentes, nós temos um cérebro, nós somos capazes de pensar, nós somos capazes de analisar, nós somos capazes até de imaginar ou de analisar, de criticar e saber se é verdade ou não o que está sendo dito. Não dá para ser alguém que transforma se tiver a cabeça e a mente fechada. Porque tem gente que diz assim, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Dizem que é o crente Gabriel Pensador, não é? O ser humano é o ser mais perfeito já criado ou criado por Deus, porque ele é o ser que é capaz de se adaptar, ele é capaz de se ajustar. Nós somos capazes sim de mudar. Então, para eu mudar, eu preciso saber ouvir, eu preciso saber analisar, eu preciso ir atrás, eu preciso estudar. O salmista diz que o tolo, o insensato, não faz uma investigação. Tudo que vem-lhe à mente é, Deus não existe. Salmo 14. Salmo 51 também. Essas mulheres transformaram suas vidas e suas famílias, porque elas ouviram, analisaram e creram. Mas se você quer ser alguém que transforma a sua vida, então você precisa. Até agora vimos 3 coisas. Você precisa ter intimidade com Deus, você precisa ser batalhadora, você precisa estar aberto ou aberta para ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus. E por fim, se você é uma mãe e quer transformar a sua família, você precisa ser capaz de servir o reino de Deus. Você precisa ser capaz de servir o reino de Deus. Eu estou sendo seletivo no que eu estou dizendo, é meu propósito. A gente poderia falar muitas coisas sobre esse texto, inclusive a ação maravilhosa de Deus de salvar aqui. Mas não é o nosso objetivo. Então, a 4ª lição que estamos trazendo nesta noite, você quer transformar a sua família, seja capaz de servir o reino de Deus. O verso de número 15 diz assim, Lídia chegou para eles depois de ouvir o evangelho, de crer, ela disse assim, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E eles ficaram. E pelo que nós entendemos das Escrituras, nasceu na casa de Lídia uma igreja. Nasceu na casa dela uma igreja. A última vez que Lídia vai aparecer no livro de Atos, está lá no capítulo 16, no verso de número 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Os irmãos foram presos, e quando saíram da prisão, eles foram para a casa de Lídia e lá encontraram um grupo de irmãos reunidos na casa dela. Ela mal se converteu, já transformou sua casa num point da pregação do evangelho, da oração, da busca por Deus, da intercessão. Passou a servir a Deus com sua vida, com seus bens e com sua casa. Então, se você quer transformar a sua realidade, sua família, você precisa aprender que faz parte desse canal de vitória para a sua família, servir ao reino de Deus. Lídia só aparece mais uma vez depois
dos capítulos 11 a 15. E ela aparece de novo como alguém que está servindo o reino de Deus. Há pessoas na igreja que aparecem na igreja. Ele vem na igreja, ele gosta da igreja, mas ele não tem nenhum tipo de expressão na igreja. Ele não tem nenhum tipo de vínculo com o reino, exceto vir e desfrutar do reino. Serve muito pouco ao reino. E mesmo naquelas horas em que a igreja não está vendo, ele tem uma vida apagada, uma vida frustrada espiritualmente. Ele quase não lê, ele praticamente não ora, e ele não fala do amor de Deus em Cristo Jesus para praticamente ninguém. Lídia acaba de se converter. Lídia é alguém de posição social importante. Lídia está diante de pessoas completamente estranhas a ela. Mas ela não tem receio de abrir sua casa, porque ela creu. Deus lhe abriu o coração. Ela aceitou o evangelho e ela entendeu espiritualmente que aquilo era a vida. E abriu sua casa para a vida de outras pessoas. Se você prestou atenção na história, o texto vai dizer que Deus lhe abriu o coração. Ela e de toda a sua casa. Por isso que o nosso tema é: como uma mãe pode transformar sua família? Porque a família dela foi transformada observando-se as atitudes que ela toma para com Deus e para com a vida. Muitos de nós quer ser diferente, quer experimentar coisas diferentes, mas nunca mudam de vida. São sempre os mesmos. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver o que esse texto nos mostrou a respeito desta mulher. Que as mães aqui aprendam com Lídia e transformem suas famílias. Que os pais aqui, que os jovens aqui aprendam com Lídia e transformem suas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E vamos encerrar o nosso culto desta noite. Senhor Deus, em nome para a glória de Cristo Jesus, nos ajude a viver os princípios aqui mostrados. Ó Deus querido, que nós possamos ter uma profunda intimidade contigo. Que nós possamos ser homens e mulheres batalhadores, que o Senhor olhe para nós e queira nos usar para a transformação desse mundo. Ó Deus querido, nos ajude a sermos servos do reino, transformadores do reino. Nos ajude, nos dê ouvidos para ouvir e coração para viver o que ouvimos. Em nome, para a glória de Cristo Jesus, que saiamos daqui estimulados pela Tua palavra, animados pela Tua palavra, para transformar a realidade das nossas vidas e daqueles que estão ao nosso redor. Em nome, para a glória de Cristo Jesus. E agora, irmãos, que o amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só que estamos aqui, mas os que estão em casa, e não só hoje, mas por todo sempre. Amém. Amém.